Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu gostaria de meditar, gente, um pouquinho da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é um manancial incrível, né, gente? Inesgotável, né? A gente vai meditando aos pouquinhos na palavra do Senhor, aquilo que Deus vem trazendo para nós. E é preciso que haja também uma busca da nossa parte, né? Eu gostaria de falar o seguinte, gente. Aqui no livro de Jó, no livro de Jó, Jó é fácil de achar, tá? Você acha o livro de Salmos e volta um livro, já é o livro de Jó, tá bom? E lembra que eu falei aí do livro de Esther? Que logo depois é o de Esther também? Eu tenho um estudo aí sobre Esther, tá, gente? Vocês precisam meditar um pouquinho, ouvir o conteúdo que eu trouxe aí. Claro que eu só trouxe um pouquinho, né? Tem muito ainda para falar, meu Deus. Mas eu fiz 4 conteúdos aí, 5 por causa do anúncio. Eu estou anunciando, entendeu? Então, tudo bem. Aqui, temos aqui no livro de Jó, no último capítulo, né, que é o 42, o versículo 5, gente, olha o que nos diz, olha que preciosidade é a palavra de Deus. Diz assim, ó, isso aqui é Jó falando, olha. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso aqui o Jó está falando para Deus, mas ele não falou assim do nada, sabe? Porque o ser humano tem essa tendência, fala uma coisa e daí a pouco está desfalando o que falou. Ele falou assim, é igual, gente, aquela comparação que eu fiz, né, que o profeta Isaías, para que ele não voltasse atrás, para que ele não ficasse sem palavra, falando uma coisa depois desfalando, veio o querubim após a confissão dele e queimou os lábios dele com a brasa de Deus, para que ele tivesse uma atitude, tomasse a atitude de servir a Deus e não voltar mais atrás, não mudar de ideia. Porque, sabe, mesma coisa foi com Moisés, né? Quando Deus enviou ele lá ao Egito novamente, né, para salvar, para livrar, né, o povo de Israel, libertar. Então Deus apresentou para ele algumas provas, porque ele tinha que ir, gente, não apenas pelo pensamento dele, no que ele achava que teria que ser ou não ser, mas pela atitude e vontade e o enviar de Deus, porque ele iria e não voltaria atrás, não desistiria. Então Deus fez que a mão dele estivesse um pouco de lepra, né? Foi uma prova que Deus estava dando ali para ele, e depois foi curado na mesma hora, entendeu? Então Deus foi passando para ele. A mesma coisa é Jó. O Jó não falou assim, meus olhos te veem agora, eu creio, porque depois ele poderia desfalar tudo que tinha falado, né? Mas acontece que depois de uma provação terrível, né? Ele passando ali com Deus, né? E outra coisa, gente, ele tinha falado para Deus, né? Falando, Senhor, começou a dar umas ordens para Deus, falar com certas autoridades aí. Ele falou com um certo tom para Deus. E Deus, então, se você entender, ler bem, aí você vai entender que Deus, então, se inclina para ele e fala aí, vai dando as ordens que eu vou te obedecer, vai, eu vou te obedecer. Deus se colocou como se Jó fosse o próprio Deus e ele servo. Entendeu? Deus mostrou para ele a fragilidade do Jó. Deus falou isso para ele. Fala, mas você fala me dando as ordens, mas também você me diz aí onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra, quando foi colocado todos os fundamentos da terra, quando o universo foi criado, não tinha ninguém no mundo, onde você estava? Aí então ele cai em si e ele começa a entender que Deus está acima de todas as coisas e que além de Deus não há outro Deus, só existe Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Espírito Santo que Deus enviou, entendeu? Então é assim, gente. Então agora, depois de tudo isso, é que Jó fala essas palavras, entendeu? Porque tem coisas que você tem que falar e não tem opção para não ser assim, entendeu? Por isso, ele passou essa provação. Então ele diz agora assim, né? Olha, escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensinas-me, né? Ensina-me. Com o meu ouvido, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, né? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, entendeu? Quer dizer, ele se humilhou perante Deus agora, depois de tudo, tá, gente? Depois dessa provação que ele passou, que ele começou a falar com um tom para Deus, e Deus falou, fala aí que eu te obedeço, mas me diga onde você estava quando eu criei todas as coisas do mundo, né? Os fundamentos, entendeu? Então ele entendeu que Deus é Deus,
Sabe, gente? Então, gente, o que eu gostaria de frisar é o seguinte, que quando Jó diz essas palavras, então você vai entender que não se tratava apenas de blá, blá, blá. Não era apenas uma conversa que não leva a nada. Não. Ele está falando que meus olhos te veem. Sabe, gente? O nosso Deus é tremendo, gente. Porque você fala uma coisa de Deus, mas preciso que aconteça o quê? Alguns sinais de que você realmente está falando com Deus. Sabe? Se você não vê uma convicção nenhuma, prova nenhuma, pelo menos você está convencido pelo Espírito Santo. Mas em dados momentos, Deus vai fazer uma coisa diferente, uma coisa incrível, e você vai dizer, realmente, Deus é Deus. E isso não vai fazer você mudar de ideia nunca mais. Isso vai ser para sempre. Você confiar em Deus para sempre. Não é surgir uma luta ali, uma lutinha ou uma grande luta, não importa. Deus está acima de todas elas. Né? Leia lá o Salmo 93, leia lá os Salmos também 46, leia lá para você ver quem é Deus. E isso ele não tinha enviado Jesus ainda, hein? Imagina agora que ele enviou Jesus Cristo, né? Como Salvador, mas depois será juiz, tá, gente? Então, um dia, o que aconteceu? Lá no Antigo Testamento mesmo, a Miriam um dia falou, Deus fala tanto com Moisés, eu não estou vendo, cadê que eu não estou vendo, hein? Só fala com ele, com a gente ele não está falando, não, quer dizer, duvidando de Deus. Duvidando. Então o Senhor falou que é para Miriam ficar fora da tenda, que ela ia ser, e ela foi atingida por uma lepra. Sabe, gente? Imagina a doença de hoje, a pior que existe hoje. Porque naquela época era lepra. Imagina a pior doença que existe hoje. Pois é. Então, aí a pessoa fica duvidando do Senhor. Então ela foi atingida pela lepra, entendeu? E aí então Moisés interviu, né? Orou ao Senhor para que ela fosse curada daquela enfermidade, porque ela estava duvidando de Deus. Entendeu, gente? Porque Deus estava... E Deus falou para ela, olha, com ele eu falo cara a cara. Agora, se tiver um outro profeta aí, entendeu? Se tiver um outro profeta aí, eu falo para ele por visões, ou de outra maneira lá que Deus falou, né? Mas com Moisés eu falo com ele cara a cara, assim, bem chegado. Sabe, gente? E também diz a palavra do Senhor, né? Que o apóstolo Paulo, na sua conversão, porque ele estava decidido mesmo a acabar com aquelas reuniões, né? Do povo de Deus... que isso lá no Novo Testamento, né? O Paulo ainda estava na condição de Saulo. Ele era zeloso, tá, gente? Ele não era uma pessoa astuciosa, não, tá? Uma pessoa maliciosa, não. Ele estava fazendo isso com o zelo que tinha da lei, entendeu? Ele não conhecia Jesus. Então, ele estava fazendo tudo aquilo para o bem da lei, para o bem-estar da lei. Então, aquilo agradou a Deus, porque ele agiu de corpo e alma, vamos dizer assim, pelo zelo da lei. Então, Deus falou, ele é para mim um vaso escolhido. Entendeu? Então Deus mandou até que o Ananias orasse por ele e tal. Aí o que acontece, gente? Ele, no momento da sua conversão, ali, não vou contar toda a história, está em Atos, né? Lá em Atos, não falo memória, em Atos mesmo. Então ali, ele cai do animal, que estava montado no animal, não me lembro que animal era, está lá escrito lá, e ele estava com os companheiros, estava com uma carta assinada, para acabar com aquela reunião, deixar só os apóstolos lá e os outros crentes para saírem todo mundo de lá. Então ele estava com essa carta. Só que ele estava perseguindo a Jesus, sabe? Então o que acontece? Ele cai ali, né? Quando Jesus aparece para ele com uma forte luz. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que quando Deus fala com você, Deus está com você, sinais acontecerão, sinais acontecem. Você não anda atrás de sinal, o sinal te segue. Aí o que acontece? Ele cai do animal ali com a escama nos olhos, né? E aí, gente, ele vê a luz e ouve Jesus falar e ele também conversa com Jesus ali. Aí os companheiros dele, todos estavam ali, se eles não ouvissem nada, se eles não tivessem alguma comprovação ali, iam dizer que ele estava louco. Vocês estão entendendo? Mas aí o que Deus deixou transparecer? Deus deixou transparecer a voz. Sabe quando você fala com alguém em viva voz? Você está falando no telefone, bota uma viva... Eu sempre comparo isso. A pessoa está falando em viva voz, e você conversando, e quem está perto de você ouve você falar, e ouve a pessoa falar. Entendeu? Então, as pessoas que estavam ali perto do apóstolo Paulo, ainda na condição de Saulo, né, no momento da sua conversão, ouviram o diálogo entre deles dois. Agora, a luz forte e poderosa, somente ele viu. Entendeu? Agora, depois ele fala, gente, eu falei com Deus agora, Deus falou comigo. Jesus, né? Jesus falou comigo. E também viu uma luz muito forte, me deixou no problema dessa vista. Ele podia dizer assim, né? Alguém podia dizer, mentira. Ele mesmo estragou a própria vista dele para dizer que agora mudou de ideia e não sei o quê. Então, ali tinha uma comprovação. Deus, gente, não tem prazer em deixar dúvida nas coisas que ele vem agir, não. Quando ele fala uma coisa, é certeza. A Bíblia diz que a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Estão entendendo? A fé, essa é a descrição da fé. Então, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? E também diz que a fé sem obra é morta. Então precisa uma certa atitude, você agindo baseado na fé para agradar a Deus. Entendeu? Então ali, o pessoal viu ali, gente. Olha, eu estou falando uma coisa, eu gravei um vídeo aqui, mas não convém colocar não, mas eu gravei um vídeo aqui, do cotidiano aqui, do negócio aqui, e eu não vou colocar aí não. Mas apareceu de novo o rosto de Deus, gente, os olhos fixos aqui, vou mostrar para algumas pessoas próximas aqui. Então, os olhos de Deus, nesse coisa que a gente estava organizando, fazendo ali, entendeu? Então, apareceu o rosto de Deus de novo no céu inteiro. Eu falei, meu Deus, não dá nem para encarar muito. Mas eu tenho tem um conteúdo aí que fala oração pela Venezuela. Lá eu falei, lá tá vários sinais lá, muitos sinais lá, tá? Dê uma passadinha aí, tá, gente? Que todo o meu conteúdo é para o louvor de Deus e para a tua edificação, tá bom? Então vá lá assistir, tá bom, gente? Assiste todos os conteúdos, eu tenho quase 300. Você já não vai ter mais assim dizer o que não tem que fazer, tá bom? Isso vai ser de edificação para você, para tua família, e Deus vai entrar na tua vida, nos teus negócios, no teu agir, tá bom, gente? Então eu meditei agora aqui, né, em Jó 42, que é o último capítulo, e os versos 5 e 6, que fala que ele ouviu, mas chegou o momento em que ele mesmo chegou a essa conclusão e viu Deus ali. Essas coisas que ele estava passando, gente, aquela prova, meu Deus, mas que prova luta danada que ele estava passando, entendeu? Ele passou a entender por quê. Vai chegar um momento que você vai entender de tudo por quê. Sabe? Nada vai ficar assim e você ficar tipo cara bobado, abobada, sem saber do que está acontecendo. O que está acontecendo? Não, em primeiro lugar você deve honrar a Deus. Bem dizer ao Senhor, Senhor, essa luta está passando aí, Senhor, estamos passando essa luta, ó Deus. Seja luta de desemprego. Ah, Senhor, tu fecha a porta mesmo. O Senhor abre porta e fecha a porta quando o Senhor quer, tu és poderoso. Honre a Deus. Ah, Senhor, está surgindo doença no mundo inteiro. Eu também sou atingido por alguma enfermidade, está repreendido. Jesus cravou na cruz. Fale a verdade em cima desse problema que está passando. E deixa Deus trabalhar e não duvide do Senhor. Porque a Miriam, já contei o caso dela, né? Contei o caso da Miriam, contei o caso do Paulo, né? Dos companheiros do Paulo que assistiram, tá? E muitos vão assistir você falar com Deus e Deus falar com você. O próprio Deus dará testemunho em teu favor. Gente, fiquem todos com Deus, gente, tá? Não deixar aí, o YouTube cobra muito, gente. Ele não está gostando nada desse negócio da pessoa não participar com joinha, né? Com compartilhar. Ele quer ver ação, entendeu? Então, você participe aí, deixa o teu joinha, tá? E também compartilhe, passa para outra pessoa. Você, às vezes, não quer falar com a pessoa a palavra de Deus? Diga essa palavra para ela, tá bom? E Deus vai te recompensar, gente, porque a recompensa de Deus, ela é infalível. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Fiquem todos na paz do Senhor. E você verá Deus. Não estou falando de morte, não. Estou falando de ver Deus, tá? Jesus é vida. Paz para vocês todos. Obrigada.